Beleza. Pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago Henrique, tá? Vou estar trabalhando com vocês aí Geografia, tá? Bom, eu sou bacharel e licenciado em Geografia e Análise Ambiental, sou especialista em Ciências Cartográficas e Topográficas e tenho um MBA em Biodiversidade e Sustentabilidade, tá? Então, a gente vai estar trabalhando a Geografia aí de uma forma bem prática, bem objetiva aí, né? Muitos devem estar se perguntando por que de Geografia nessa prova, né? Alguém chegou a se questionar isso aí? Por que Geografia? Vai necessitar do conhecimento, né? Para quem se perguntou, a resposta está aqui, ó. A geografia serve, acima de tudo, para se fazer uma guerra. Todo conflito geopolítico, toda guerra, se inicia e é vencida através da geografia. Vamos pensar o seguinte: o que motiva o início de um conflito? O que inicia-se o motivo de uma guerra? A disputa por território. A disputa por território é a chave para todo e qualquer conflito, né? Então, nós vamos falar, por exemplo, sobre alguns conflitos geopolíticos. Tensão no Oriente Médio, Palestina, Israel, conflitos envolvendo Estados Unidos e Cuba, Brasil e Bolívia, Brasil e Uruguai, né? Dentre tantos outros. Então, nós vamos ver que esses conflitos, eles têm como principal foco disputa territorial e concentração de riquezas minerais. Por que o Oriente Médio é uma região assolada pela guerra há séculos? Toda. Bom dia. Então, por que o Oriente Médio é uma região assolada por guerra há séculos? Não é apenas por questões religiosas, mas é uma região que tem uma grande concentração de quê? De petróleo, de gás, né? Então, você tem numa região a presença de um território com uma vasta concentração de reservas minerais e petrolíferas, né? Então, a gente vai ver que a geografia ela trabalha em cima disso. Então, quando a gente fala de geografia, primeiro, é uma pergunta muito difícil, né? Geografia. É uma pergunta que tem múltiplas respostas. E aí, deixa eu só mostrar para vocês. Muitos se perguntam o que é geografia, né? Principalmente em escola. Na maioria das vezes, a geografia é passada de uma forma onde o aluno ele se vê obrigado a decorar e a gravar. Quer uma dica para ir bem nas provas de qualquer concurso público em que caia geografia ou atualidades? Não preocupe em decorar, não preocupe em gravar, tenta entender. Então, aquela ideia que se tem de que geografia você aprende colorindo mapa, decorando capital, esquece. Para isso existe o Atlas, né? Então, a geografia ela é uma ciência que ela vai além do nosso entendimento. Eu costumo falar que a geografia ela é uma ciência coringa. Ela se aplica a todas as outras, né? Agora, na maioria das vezes, muita gente se perde com essa ciência. Na maioria das vezes, as pessoas elas tentam misturar, tentam inventar demais e acaba se perdendo. Estou falando em provas de concurso público. Quer um exemplo? O último concurso para soldado, de 5 questões de geografia, 3 foram anuladas. E eu vou mostrar para vocês essas questões, né? Então, a geografia, né, o que é a geografia? É uma pergunta de múltiplas respostas, já ciência, e para outros, a geografia é um conhecimento complementar às demais. Então, nas nossas aulas, nós vamos falar um pouco de física, de biologia, de história, de matemática, de filosofia, sociologia, economia, política. Porque a base da geografia para concurso público é cartografia,
Então, nós vamos estudar escala, fuso horário, coordenadas. A base para a prova de concurso público em geografia é geografia física. Então, nós vamos entrar em relevo, recursos minerais, eras geológicas. A base para concurso público de geografia são questões ambientais, clima, desenvolvimento sustentável. E a base da prova de geografia é geopolítica. Aí nós vamos cair de cima, né, nas relações políticas e econômicas. Abre um parênteses aí. Nós vamos falar de política, não de partido político. Tá? Partido político não representa a política. Partido político é uma empresa que visa obter lucros através de um conhecimento político. Querem um exemplo disso? O Brasil é o único país do mundo que tem 54 partidos políticos registrados em cartório. E todo ano eleitoral se restringe aos mesmos. A 4, 5 partidos. PT, PMDB, PSDB, PCdoB, né, e vai outros aí. Então, no Brasil, a política em si, ela é vista como uma forma lucrativa e rápida de se formar o quê? Riqueza. Agora, vai ter alguns momentos... Parou? Deixa eu ver. Normal. Voltou? Tá. Então, em alguns casos, não vai ter como a gente não falar de alguns partidos políticos. Por quê? Alguns casos que têm ocorrido na história do país envolvem partido vermelho, partido azul, né? Por exemplo, a Operação Lava Jato é um escândalo de corrupção que veio à tona no governo atual, mas se você for mais além, envolve outros partidos da mesma coligação. PT, PMDB, PSDB, né? O que essa Operação Lava Jato ela está investigando? Os casos de corrupção na Petrobras, mais especificamente no pré-sal. Fica à vontade. Todo mundo aqui sabe o que é o pré-sal? Já ouviram falar do pré-sal, pelo menos? O pré-sal, gente, hoje é simplesmente a maior reserva de petróleo do mundo. Nós temos hoje no nosso subsolo a maior reserva de petróleo do planeta, que foi descoberta recentemente, em 2007. Agora, por que está se desviando tanto dinheiro em cima desse recurso? O pré-sal, do jeito que ele está hoje, ele tem um valor bruto estimado em 10 trilhões de dólares. As estimativas são que quando esse petróleo passar a ser refinado, exportado, explorado, esse valor passe para 400 trilhões de dólares. É a galinha dos ovos dourados da economia brasileira. Tanto é que os economistas já estão colocando o Brasil como a primeira potência econômica global daqui a 15 anos. Os desvios já somam aí 6 bilhões de reais. É para a gente assustar? É. Mas eu vou dar uma notícia que vocês vão ficar mais assustados ainda. Do dia 1º de janeiro até ontem, dia 17 de abril, já foram arrecadados em impostos no Brasil mais de R$1 trilhão. Ano passado, batemos recorde de arrecadação. Somos um dos países que mais arrecada imposto no mundo, né? Cada brasileiro precisa trabalhar em média 4 meses do ano consecutivos para pagar os impostos. Então, vai ter alguns momentos que nós vamos ter que falar sobre a situação econômica e política do país. Por exemplo, o que mais tem sido falado nos últimos meses? Que o Brasil está vivendo o quê? Uma crise. Então tá, aonde que é essa crise? Quais são os setores? De que forma que essa crise está afetando? A quem está afetando? A quem interessa que haja essa crise? Primeiro, nós temos que agradecer a Deus que essa crise chegou agora. Porque quando a crise estourou em 2009, acabando com a economia de países da União Europeia, da Ásia, do próprio Estados Unidos, o Brasil ele estava na crista das ondas.
Enquanto os países, as potências globais estavam tendo a sua estrutura econômica entrando em recessão, o Brasil estava avançando a passos largos. Tanto é que nessa época, esse bloco teve a sua economia avançada a passos exorbitantes. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São as grandes potências econômicas do momento. São as chamadas potências do mundo emergente, ou são as potências dentro do grupo dos países emergentes. Então a gente vai entender um pouco isso. Vocês querem um exemplo do tanto que o Brasil teve a sua economia crescida e avançada enquanto os demais países estavam vivendo uma crise? Quando o Brasil, em 2007, paga para sediar a Copa do Mundo de 2014. Vai, Thiago, como assim? O Brasil não foi escolhido para sediar a Copa? Não, gente, não foi escolhido, não. Não é segredo para ninguém que o Brasil pagou para sediar a Copa de 2014, já que não era para o Brasil sediar a Copa de 2014. O Brasil iria sediar a Copa em 2018 ou 2022. Já estavam certos de que os próximos países que iriam sediar os Jogos da Copa seriam Rússia, Catar e Brasil. Agora, por que a escolha de Brasil e Rússia? Por causa desse bloco, né? Então a sequência deveria ser Rússia, Brasil, Catar. O que eles fizeram? Inverteram a ordem. Brasil, Rússia, Brasil, Catar e Rússia, né? E aí a gente tem observado o seguinte, que de 2010 para cá, essa crise ela já está acontecendo sem a população perceber. Uma outra coisa que mais tem sido falado aí, crise no setor energético, crise no setor hídrico, racionamento. Racionamento de água em Belo Horizonte já vem ocorrendo desde 2010. Belo Horizonte e região metropolitana. De que forma? Chega na sexta-feira, a Copasa lança a seguinte informação. Das 17 horas da sexta às 17 horas do sábado ou do domingo, bairros das cidades de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim e Santa Luzia terão fornecimento de água interrompido. Motivo? Manutenção na rede. Vocês têm ouvido isso aí, né? Isso nada mais é do que o racionamento de água, gente. Proposital. Aí a gente entra no outro assunto. A água no mundo está acabando? Não, a água não acaba. Em quantidade, o volume de água é o mesmo no nosso planeta há 5 bilhões de anos. De quanto que é esse volume? 1 bilhão 418 milhões de quilômetros cúbicos. É a quantidade e o volume de água no nosso planeta. Ou seja, 70% do nosso planeta é água, né? Só que a grande questão é, de todo esse volume, 97% e meio é água salgada. Milhões de quilômetros cúbicos. Os 2% e meio que sobra, água doce. Ah, Thiago, então tá tranquilo. São 38 milhões de litros de quilômetros cúbicos de água. Então tem água demais. Tem. Água doce tem demais. Só que 68% dessa água é água congelada. E de todo esse excedente, 0,01% é água o quê? Potável. De fácil acesso ao consumo humano. Temos que preocupar? Em partes. Sabe por quê? O Brasil hoje é o país que tem 20% de toda a água potável disponível no planeta. De que forma? Temos os 3 maiores reservatórios de água subterrânea do mundo. Aquífero Guarani, Aquífero Alter do Chão, na região norte do país, e o rio Ranzan,
que é um rio submerso que fica abaixo do rio Amazonas. Vai, Tiago, então por que está faltando água no Brasil? Por dois motivos. Um, questões naturais, porque a própria geografia do Brasil faz com que essa água não seja distribuída de forma regular. E o segundo somos nós, humanos, né? Que com a atividade industrial a todo vapor, a gente faz um consumo inadequado. Melhorou aí? Então, a intervenção do homem, ela vai contribuir para que o acesso a essa água se torne cada vez mais o quê? Restrito e limitado. Está claro até aí? Então, quando falar que a água potável está acabando, vamos tomar um cuidado. Porque toda água é passível de ser potável. Porque a potabilidade é uma propriedade física, ou melhor dizendo, é uma propriedade química e biológica da água. Quer um exemplo? A água que nós consumimos. A água que nós consumimos é uma água 100% potável? Ela é potável. Mas da onde que ela vem? Da nascente? Da bica? É o esgoto tratado. O que a Copasa faz? A Copasa ela tem duas centrais de tratamento. Ela tem uma estação de tratamento do esgoto, ET, e uma estação de tratamento da água, dos afluentes, ETA. Então, inicialmente, na ET, todo o esgoto doméstico, ele passa por um processo de tratamento, o esgoto doméstico e o esgoto industrial, onde vai ocorrer uma separação de rejeitos. Os rejeitos sólidos dos líquidos, material grosso do material fino. E aí, no segundo momento, a água ela vai passar por uma série de tratamentos biológicos e químicos, aonde vai ser tratado e eliminado o quê? Concentrações excessivas de coliformes fecais e totais, até chegar nas nossas casas a água pura e pronta para o consumo. Agora, quem dera se chegasse na Copasa para tratar apenas fezes e urina, né? Seria muito tranquilo. Ó, Tiago, você falou de fezes e urina, sabe qual que é a nova empreitada do Bill Gates nos Estados Unidos? Ele financiou um equipamento, uma máquina, que transforma em minutos fezes e urina em água potável. Porque a realidade de muitos países hoje é de não ter acesso à água potável igual nós temos aqui. Vamos pegar um exemplo, o Japão. Boa parte da água do Japão, a água potável, ou é do mar, ou é importada de países do continente americano, do continente africano, principalmente o Brasil.